Eu sou a professora Kelly. Estamos iniciando nosso canal para tirarmos as dúvidas a respeito de alguns temas em língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre os verb tenses em inglês. Bom, na língua inglesa nós temos 4 modos verbais. Nós temos the simple tenses, nós temos the progressive tenses, temos the perfect tenses e temos the progressive perfect tenses. Bom, the simple tense. The simple tense nós temos simple present, simple past tense e simple future. Bom, the simple present nós usamos para expressar ações, ok, que se repetem, hábitos, ok? E, enfim, coisas que aconteciam no passado, acontecem no presente e acontecerão no futuro. Esse é o simple present. Ok, gente? Temos aqui um exemplo de uma frase como exemplo do simple present. I walk, eu caminho. I study, eu estudo, por exemplo. I drink, eu bebo, por exemplo. Tá? Então, nós temos também o simple past. O simple past, geralmente, ele indica ações completas, ou seja, que se iniciaram no passado e tiveram fim no passado, ok? Eu caminhei, eu dormi, eu estudei, studied, eu estudei, I walked, eu caminhei, I drank, eu bebi. Lembrando, né, gente? Olha a diferença. O passado aqui. Walked é de, verbo regular, ok? E drank, um dos verbos irregulares, ok? Eu bebi. Bom, e o future, ou simple future. Bom, o simple future expressa uma ação no futuro, algo que você espera que vá ocorrer no futuro. Digamos assim, I will walk, eu caminharei. I will drink, eu beberei. Outro exemplo, I will study, eu estudarei. I will watch TV, eu assistirei TV. Tá? Então, esses são os simple tenses, the simple tenses em inglês, ok? Agora vamos ver alguns exemplos dos progressive tenses, tá? Bom, the progressive tense, olha, the progressive tenses, eles expressam ações progressivas, ok? Que podem ter ocorrido num determinado tempo no passado, progressivamente, quando uma outra ação ocorreu, ok? Pode estar ocorrendo no presente, algo que eu quero expressar no momento em que eu estou falando, olha aí. Ou também pode ocorrer no futuro, ok? Vamos ver alguns exemplos. Olha, sim, o progressive tense, nós vamos usar uma forma do verbo to be, que pode ser am, is ou are, sempre antes de um verbo principal. E esse verbo principal vai vir na forma ing, ou seja, ele vai vir no gerúndio. Olha aqui, vamos ver alguns exemplos aqui. Present progressive, algo que está acontecendo no momento, por exemplo, que eu estou falando. Eu estou falando, eu estou estudando. I am, eu estou, e mais o verbo principal com o ing no final. Eu estou caminhando, ok? Eu estou bebendo, drinking, ok? Olha, passado. O passado, ou past progressive tense, nós vamos usar o verbo to be no passado, ou seja, uma das formas do verbo to be, was, que é usado na primeira pessoa, ou were, que é usado nas demais pessoas, ok? Were, mas o verbo principal com ing no final. Olha aqui. Eu estava, passado de was, ok? Passado de am, I was walking, eu estava caminhando, ok? I was drinking, eu estava bebendo, ok? Então,
esse é o past progressive. Nós usamos uma forma do verbo to be, o was ou ele, e mais o verbo principal, com o ing no final. E o futuro progressivo. Bom, o futuro progressivo nós vamos usar a partícula will, juntamente com be, e mais um verbo principal com o ing no final. Olha lá, I will be, eu estarei. Walking, eu estarei caminhando, ok? Eu estarei estudando. I will be studying. I will be walking, caminhando. I will be drinking, bebendo, ok? Sempre o will be e o verbo principal com o ing no final, ok? Este é o progressive tense, ok? The progressive tenses. Bom, e o nosso próximo modo, o nosso próximo tense é o perfect tense. The perfect tenses, ok? Bom, the perfect tense nós também temos ações que podem ocorrer no presente. Por exemplo, eu tenho caminhado. Algo que começou no passado, mas que ainda não se concretizou, mas que ainda não se completou no momento em que eu estou falando. Por exemplo, eu tenho estudado, eu tenho caminhado, eu tenho falado, ok? Olha o exemplo aqui. Temos o verbo ter, have, justamente o particípio. Não devemos esquecer disso, não é o passado, é o particípio de um verbo principal. Por exemplo, eu tenho estudado. I have studied. Eu tenho comido. I have eaten. Eu tenho caminhado. I have walked. Ok? Sempre o verbo ter, no caso aqui é o present perfect. Ok? Então eu vou usar o verbo ter no presente e mais o que pode ser have ou has, é isso? E o verbo e o particípio do verbo principal. Olha o exemplo aqui. I have walked. Eu tenho caminhado. I have drank. Particípio do verbo drink. Eu tenho bebido. Ok? Tá? E o past perfect. Bom, past perfect nós vamos ter o passado do verbo have. I had. Ok? O passado do verbo have, had e mais o particípio do verbo principal. I had drunk, I had eaten, ok? O particípio do verbo comer, eat, eaten, I have eaten. I had walked, I had drunk, eu tenho bebido, o particípio do verbo beber. Okay? Lembre-se, no perfect nós usamos o verbo ter e mais o particípio do verbo principal, ok? Não devemos esquecer disso, porque sempre vai ser o particípio e não o passado do verbo. Olha, e o futuro perfeito, ou futuro perfect? Bom, o futuro perfect você vai usar mais uma vez a partícula will, é auxiliar do futuro, o will, o will have, ok? Sempre vai ser o do futuro perfeito, futuro perfect, o have e mais o participo passado do verbo principal. I will have studied. Eu terei estudado. I will have eaten. Eu terei comido, ok? Nós temos o will have e o participio do verbo principal. Olha o exemplo. I will have walked. Eu terei caminhado. I will have drunk. Ok? Drunk. Participio do verbo beber. I will have drank. I will have studied. Ok, class? Então, gente, tá? Hoje nós vimos esses três modos verbais em inglês. Ok? The simple tenses, the progressive tenses and the perfect tense. Ok? Faltou o nosso perfect progressive tense e no próximo vídeo nós falaremos sobre ele. Ok? Thank you very much. Não se esqueça de
Put your finger on the like, ok? Taca-lhe o dedo no like, por favor. Goodbye. See you no next video.